Sejam bem-vindos ao podcast Educação. Eu sou a Thaísa. Eu sou a Emily. Hoje nós vamos falar sobre inteligência socioemocional ou educação socioemocional, como nós vemos aí alguma divergência desses termos e dessa abordagem. E falar sobre isso nos lembra que a partir de 2020 foi incluído na BNCC, né, na nossa base nacional, base nacional comum curricular, sobre as competências socioemocionais, justamente como uma alternativa e como mais uma forma de proteção, né, a criança, a saúde socioemocional e a todas as medidas que a gente percebe a infância tão vulnerável. E tudo isso recai sobre emoções e sentimentos, né? Sobre como a criança está preparada para processar tudo aquilo que ela vivencia e tudo que ela está submetida. Então, essa inserção na BNCC é algo muito importante, é um passo muito grande. Estamos longe do ideal, mas a gente está numa jornada, né? E isso é o mais importante nesse momento. Só que quando a gente tem a inserção de algo na BNCC, existem os prazos para a inserção de fato nos currículos, mas infelizmente a gente ainda vê, né, uma desconexão muito grande do que está no papel com o que efetivamente está na escola. E aí é uma primeira curiosidade, né? Se as famílias sabiam disso. Se existe na escola das crianças, dos filhos de vocês, uma abordagem clara, objetiva, focada nessas competências socioemocionais. Porque isso já faz parte das normativas, né, curriculares do nosso país. E falar sobre essas competências socioemocionais, eu até peguei aqui minha colinha, são 5 competências básicas. Autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável. Então, seriam 5 competências básicas que deveriam estar incluídas nesse currículo, só que não de forma distante das outras matérias. Isso devia ser trabalhado de forma interdisciplinar. Mas ainda é um desafio muito grande, né, para as escolas, para os professores, e muitas vezes a gente acaba vendo apenas ações isoladas, né, que, como a gente falou, já é um passo, faz parte de uma longa jornada, mas ainda são muitas vezes ações muito discretas quando nós temos, né? E falar sobre a educação dos sentimentos e das emoções é esse momento onde a gente vai despertar na criança todas essas 5 competências, como o entendimento de si mesmo, né? De todos esses sentimentos e emoções que a cercam, de como lidar com o que vem do outro, o que não é nosso. Então, assim, a Thaísa vem desenvolvendo um trabalho muito legal sobre isso e acho que vai ser muito especial a gente ver desse olhar do educador também, né? Para quem não sabe, eu sou professora exatamente disso, né? De educação socioemocional, que é o que a gente trabalha. Já tem alguns materiais no mercado, então alguns pais que não sabem o que é, às vezes a escola surgiu e fala, mas é mais um livro para eu comprar, mas é mais um material para eu pagar, né? Então tem já alguns materiais que algumas escolas estão aderindo, como o do Augusto Cury, que é a Escola da Inteligência, como o do Rossandro Klinger, que é o Educa 21, que foi o que eu estou usando que é o que eu estou usando esse ano, que a escola adotou. Então, na verdade, essa proposta desses materiais, na meu ver, elas são ricas para quê? Para orientar o professor no que ele vai tratar. Porque antes era feito, eu já dou aula há alguns anos, mas eu criava o material e eu trabalhava esses pontos. Só que agora ficou oficializado, então outros professores podem trabalhar as mesmas competências, né? Meio que uniformizou. Claro que isso tem que ser interdisciplinar, mas ter um momento só da aula de educação socioemocional é um momento que os alunos gostam, porque é uma aula livre, é uma aula em que eles podem ser eles. Eu digo muito na aula, eu falo, aqui vocês podem ser vocês. Pode falar sem julgamento, porque eu não estou lá para julgar ninguém.
Alguns perguntam se eu sou psicóloga. Professor, você é psicólogo? Eu falo, não, não sou psicóloga. É importante deixar isso claro, né? Não é terapia. Não é terapia. Não é o psicólogo na condução de uma atividade como essa. Até pode acontecer, né? A gente sabe de escolas que tem, mas não é sobre isso. Exato. Não é um processo terapêutico. É um processo de ensino-aprendizagem, mas que vai mais pautado na escuta, né, do que na fala. Claro que nós temos que falar, mas nós temos que acolher as dores, acolher as angústias, né, e deixar que eles falem e deixar que eles tragam. Claro que eu vou seguindo ali a sequência das aulas, porque precisa ter um planejamento, mas aí na medida da conversa, às vezes eles falam, nossa, professor, hoje você nem deu aula, a gente só conversou. Mas eles nem imaginam que na conversa eu fui pontuando e inserindo alguns dos conceitos, algumas das questões que eram tema da aula. Né? Porque querendo ou não, gente, educação socioemocional é do cotidiano. O que é? O socioemocional é viver em sociedade, nós vivemos em sociedade, gestão das emoções vivendo em sociedade. Então a gente pensa assim, não, mas todo mundo está acostumado a viver em sociedade. Não, nem todo mundo está acostumado a viver em sociedade. Nós temos que aprender a respeitar o outro, aprender a respeitar, hoje em dia, acima de tudo, a opinião do outro. Porque nessa onda de redes sociais né, os haters atacando, porque um disse tal coisa já. Então, e esse momento que é muito vivo, eu acho que, e é muito rico, né? Para trazer para a aula de educação socioemocional. Porque os outros professores, eles estão preocupados em ensinar matemática, português, ciências. Eles dão uma pincelada, português principalmente, mas assim, ter um momento só de reflexão, só de escuta, só de fala, eles gostam, eles adoram. E os pais, e não é uma coisa assim aparente, que os pais às vezes falam assim, nossa, eu queria saber o que você faz na sua aula, que os alunos adoram. E o pai não fica muito sabendo o que acontece. Tipo, não é uma aula que é para aparecer, que é para chamar atenção. Porque muito do que é falado ali, eu guardo para mim. Não é quantitativo, né? É totalmente qualitativo. Não é quantitativo, é qualitativo. Então, muito do que eu ouço, eu guardo para mim. E eles sabem disso. Muitas vezes eles falam assim, professor, o que a gente falar vai ficar aqui, né? Eu falei, eu me comprometo a ficar aqui. Vocês se comprometem a ficar aqui o que o colega falar, né, para que eles não saiam também depois falando o que o colega tinha falado. Então, eu acho que é esse acolhimento, não é terapia, mas é falar das nossas emoções. Falar de um dia que você sentiu raiva, falar de um dia muito feliz, falar do seu cotidiano, mas interpretando. Falo, mas o que você sentiu nesse momento? Se foi bom o que você sentiu? Foi ruim? Por que será que você sentiu isso? Então, é mediar. Eu falo que a aula é muito de mediação. E de aos poucos eu vou inserindo. Eu ouço, internalizo, talvez na próxima aula eu vou trazer algum conteúdo, alguma história, alguma coisa que tenha a ver com o que o aluno disse na aula passada, sabe? Mas é essa construção contínua e criando vínculos com eles. Que a gente vê, eu dou aula do quinto ao nono. A gente vê que os do quinto, eles já entram com uma certa resistência. Né? Eles já vêm de um processo em que eles não têm isso. Então, ao longo do sexto, do sétimo, eles já vão se soltando mais na aula, já vão falando mais, já vão se abrindo mais. Então, é um processo, né, que eles vêm, a gente fala de desconstrução. Porque os do quinto ano, eles ainda estão acostumados com aquela aula certinha. E aí, quando eles vêm para uma aula em que não é, que eles têm que falar, que eles têm que ouvir, que eles têm que respeitar a opinião do colega, que eles têm essa liberdade, eles têm uma certa ruptura aí. E aí eles têm dificuldade nisso, né? Mas é basicamente isso, assim, é ouvir mais e mediar. Às vezes eu preciso mediar conflito na aula, porque é um conflito que existe dentro da sala, então a gente usa esse tempo para mediar esse conflito. Alguma coisa que está incomodando, que está atrapalhando o desenrolar daquela turma em específico. Então, a gente tira um tempinho para mediar conflitos. E aí eu tenho que mediar. Um fala, o outro fala. O que aconteceu? Mas vamos ouvir a opinião do outro agora? Aí a gente ouve a opinião do outro e a gente vai aos poucos tentando conciliar. Eu acho que é muito rico. Eu não sei quais as escolas que tem, né? Talvez os pais que estão nos ouvindo possam buscar informação na escola. Se isso existe, se não existe,
porque eu acho que é muito importante e aos poucos eu acho que toda a escola vai implementar, né? Ou que os pais busquem, talvez, se não existe na escola do filho, outras maneiras, talvez, de trabalhar isso, né? Essas competências socioemocionais. E na expectativa da BNCC, fala muito sobre essa figura de um professor que acompanha. E eu achei muito interessante observar isso, porque é muito mais do que um momento específico, como você comentou. É uma oportunidade de criar vínculo com as crianças, de realmente observar o quanto aquilo que elas trazem afeta o desempenho delas, de aprendizado, de comportamento, o que a gente observa que elas trazem do lar, né? E não só no desempenho individual, mas no desempenho coletivo, porque aí tem a ver com essa questão de mediação de conflitos, como você falou. E quando a gente não tem, se a gente tira esse momento, essa figura, né, esse professor, essa, digamos, essa disciplina, isso realmente fica uma lacuna. Onde a gente fica lá no vídeo onde a gente falou sobre criatividade, na conformidade, no vamos fazer aqui, nas habilidades lógico-matemáticas, e a gente esquece do eu, né? E de tudo isso que a gente sente e que vai para a escola junto com a gente. Então, assim, é um passo muito importante em alguns aspectos de mudança muito significativas de educação para o nosso país. Muito significativas. Quando nós falamos, às vezes, nas competências socioemocionais, a gente fala de felicidade. Pensa assim, mas o que você vai tratar em felicidade, né? E vamos abordando ali a criança refletindo sobre felicidade, traz embasado a psicologia positiva, que a psicologia positiva é a ciência que estuda a felicidade. Então, tem pesquisas, tem experimentos que foram realizados. E isso é muito curioso trazer para a criança. Ela refletir, o pré-adolescente ali, refletir sobre a diferença entre sucesso e felicidade. Foi uma aula que eu dei esses dias. Vocês acham que o sucesso precede a felicidade ou a felicidade precede o sucesso? O que é sucesso para você? Então, às vezes, gente, perguntar para nós, o que é sucesso para você? Né? Você leva uns segundos para refletir. E ele já desde a adolescência refletindo sobre isso, o que é sucesso? O que é felicidade? Né? E às vezes eles falam, nossa, professora, de novo essa aula de felicidade? Eu falei, sim, mas agora nós vamos abordar uma nova abordagem sobre felicidade, né? Em vários aspectos, gente. A felicidade é a busca incessante do ser humano em ser feliz. Nós, seres humanos, buscamos felicidade. E por isso que foi criada a ciência, a psicologia positiva e vários meios para estudar a felicidade e de mensurar a felicidade, que a psicologia positiva ela mensura a felicidade, mas nas pequenas coisas. E trazer para eles que a felicidade é medida nas pequenas coisas, que são o quê? As nossas emoções. Que aí está ligado a emoções. Todos nós somos seres emocionais. Nós aprendemos em ciências que nós somos seres racionais, né? Que pensam. Ignoramos uma parte importantíssima. Uma parte importantíssima. Que seres que pensam, que usam a razão, mas nós somos seres emocionais. Nós agimos, gente, muito mais pela emoção do que pela razão. Todas as nossas tomadas de decisões, sejam elas no âmbito familiar, financeiro, no mercado de trabalho, nós agimos, digamos que 80% pela emoção e 20% pela razão. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, por que a gente vai na escola pensar só razão e não vamos trazer a emoção? E aí nós vemos hoje uma sociedade que os adultos não sabem denominar a emoção, né? Não sabem nomear a emoção, não sabem reconhecer as suas emoções. Então, desde pequeno, se a gente começar, desde ali da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, eles se habituando com as emoções, gente, fazer as pazes com as emoções. Todo mundo tem, todo mundo sente, e tá tudo bem e tá tudo certo. A gente só tem que identificar que emoção é aquela e talvez pensar o porquê que eu tive essa reação, o que causou essa minha reação, porque é aí que entra a nossa inteligência. É aí que entra a razão, né? Pra gente não agir só pelo instinto também, não sair gritando e brigando com todo mundo na rua, né? E descontando muitas vezes as nossas frustrações nas pessoas. E trazer isso desde pequeno, por que não?
Por que deixar para falar disso só na vida terapia. adulta? Na terapia, ou aí vai ler livro de autoajuda, vai trabalhar treinamento de autoconhecimento, e aí lá na frente a gente vai recuperar uma coisa que poderia ter sido trabalhada desde a infância, sabe? E isso eu acho muito rico. Então, a psicologia positiva, quando ela traz que nós medimos a felicidade, porque nós temos emoções o tempo todo. Então, à medida no dia, por exemplo, que nós temos mais emoções positivas do que negativas, por exemplo, se eu não me engano, a cada 3 opções positivas e 2 negativas, nós estamos num balanço aí de que o nosso dia está sendo um dia bom. Digamos, eu posso dizer que foi um dia feliz. Eu só tive emoções positivas no dia? Não. Mas eu tive mais emoções positivas do que negativas. E isso para o adolescente, em que nessa alto índice de depressão, alto índice de ansiedade, isso é muito rico. Você trazer isso para o adolescente, que não é lá na frente o celular que ele vai ganhar que vai trazer felicidade. O dia a dia. É uma conversa que ele tem com um amigo, que libera uma emoção positiva nele. É uma comida que ele come, a comida preferida dele, que é às vezes o arroz e feijão da mãe, da avó, libera uma emoção positiva. E nisso é construída a nossa vida, nas pequenas coisas, nas pequenas emoções. Então, assim, eu me empolgo de falar desse assunto, mas eu acho que a riqueza de trazer para eles a pequenez da vida, os pequenos momentos que a gente já falou, no Momentos em Família, né? Nós já falamos em outros episódios, mas isso é muito rico trazer para a criança e viver aquele momento agora. Né? Eu sei que eu estou tendo um momento ruim agora, às vezes, quando vai fazer tarefa, né? Meu dia, o adolescente ele é muito, digamos, intenso. Então pensa assim, hoje eu tenho 3 tarefas, nossa, meu dia acabou. Eu estou num péssimo dia. É normal ouvir deles. Nossa, estou num péssimo dia, porque o professor passou 3 tarefas, e a tarefa de matemática é do 1 ao 8, e A, B, C, D, E, F, G. Então, assim, aquilo para eles... É o fim, realmente, naquele momento. Realmente, eu também sentiria, porque eu acho assim, é muita tarefa, eu concordo, né? Mas, assim, eu falo, é só uma pequena parte do dia. Não deixa isso estragar o seu dia, não. Não deixa essa pequena coisa estragar o seu dia. Vai lá, faz a tarefa e depois vai fazer uma coisa que você gosta, vai ouvir uma música, vai dançar, vai fazer uma atividade física, que é o que libera os hormônios da felicidade e os hormônios do prazer. Então isso, gente, olha que rico. Ao invés de ciências eles aprenderem, o que é a função do hormônio tal? O que é a função? Qual glândula produz o hormônio tananã? Eles entenderem de uma maneira leve que quando a gente faz atividade física, a gente libera um hormônio da felicidade. Quando eu jogo bola, quando eu jogo futebol, quando eu danço, quando eu escuto música, o meu corpo libera o hormônio da felicidade. E é isso que me dá o prazer. É isso que me faz feliz. Eles vão aos poucos tendo um autoconhecimento. Né? Meu dia hoje eu tô meio para baixo. Por que será? Talvez é porque eu não fiz nada que eu goste. Então eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, alguma atividade, pequenas coisas, uma música que me traz alegria. E aí eles vão aos poucos, isso eu acho que é um autoconhecimento e uma autogestão das emoções também. E o quanto antes a gente poder falar com eles, desde a infância, eu acho que é riquíssimo. Então, para lembrar, isso já é também função da escola. Então, que fica a dica, né, para que as famílias possam buscar um pouquinho sobre isso nas escolas das crianças, ver como isso é trabalhado. Então, de pequenas iniciativas, eu já vi com o nome de alfabetização dos sentimentos, das emoções, a partir do momento em que nós adultos, que as nossas crianças, né, conseguem reconhecer, nomear, identificar o que eles estão sentindo, isso já é um passo muito grande para eles. Então, assim, às vezes são pequenas iniciativas, mas principalmente no momento onde a obrigatoriedade passou a ser recente, é um momento em que as famílias podem contribuir muito com isso. A gente já falou sobre isso, sobre um ambiente educacional, uma comunidade escolar favorável, né, para o desenvolvimento das nossas crianças. Então, é uma oportunidade muito grande dos pais poderem trazer para a escola o que eles sentem, o que eles pensam e como, de repente, construir algo juntos, né, sobre isso. É uma oportunidade
como a gente falou, é um passinho, né, numa longa jornada, mas falar sobre as competências socioemocionais como uma alternativa de proteção à saúde das nossas crianças e dos nossos adolescentes já tem um espaço de importância muito grande. E eu acho que os pais podem fazer isso em casa também, né? Não deixar para terapia. Conversar com a criança um pouquinho. O que você está sentindo, meu filho? Eu compreendo, acolher. Eu compreendo que você está com raiva, né? Eu entendo a sua raiva, eu entendo a sua frustração, eu respeito a sua raiva, a sua frustração. Então, nisso, a gente já demonstra um acolhimento e já, aos poucos, a gente já vai fazendo com que a criança compreenda as suas emoções e nomeie as suas emoções. Esses dias viralizou um vídeo muito fofo de um bebê falando sobre as emoções dele, né? E era assim, era um bebê mesmo. Mas a parte mais legal que eu achei, que tem a ver com essa questão que você falou do uso da razão e da emoção, era que o bebê fala que na hora do almoço o papai ficou muito nervoso e que estava prestes a tomar uma decisão ruim. E aí ele falou pro papai, respira, se acalma para você não tomar uma decisão ruim. E aí ele falou, não, e o papai tomou uma boa decisão, ele não, ele não ficou agressivo, nem nada assim. Aí o bebê fala, mas em outro momento do meu dia eu não tomei uma boa decisão. Então é muito sobre a gente articular as nossas emoções com a nossa inteligência e entender que a gente pode sentir tudo, porque a gente sente tudo mesmo, a gente não precisa reprimir nenhum dos sentimentos. Eles não são nem bons nem ruins, mas que a nossa inteligência vai ajudar a gente a tomar as melhores decisões sobre aquilo que a gente está sentindo, né? Exato. Isso serve para qualquer idade. Para qualquer idade. Então, isso é um exercício até para nós adultos fazermos e respeitarmos a emoção da criança. Eu acho que é bom para a família toda, para os pais, para os filhos, é um exercício talvez familiar, de compreender, aceitar e identificar a emoção do outro. Isso. Bem, então se vocês gostaram, se fez sentido para vocês, vai lá e curte, comenta, compartilha com outras pessoas que vocês acham que, né, podem gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Não é vídeo.